Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Já vai deixando aquele like pra fortalecer, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra acompanhar os próximos vídeos ou lives do canal, beleza? Não custa nada e ajuda demais. E hoje tô trazendo mais um vídeo indicado pela galera do grupo do WhatsApp aqui do canal. Se você tiver interesse em entrar, deixe aí nos comentários que eu adiciono vocês lá. É muito legal, é muito bacana. E você pode indicar vídeos por lá também, é mais rápido e a gente interage melhor. Instagram aqui embaixo, segue que eu sigo de volta, interage, me chame lá no direct que eu respondo pra gente conversar, trocar uma ideia de qualquer coisa aí se quiser, beleza? Nitrius TV lá no Twitch, segue lá, se você tiver Twitch e gostar de games, Gamers ITB e Nitrius TV, traga stream aí simultâneo, canal meio do meu primo Dan. E é isso galera, vamos seguir aqui com esse vídeo que promete. O que acontece? Os Hybrid Theory fizeram entrevista aí lá em Portugal, mano, e foi para o programa Curto Circuito. Eu não sei de que TV é essa lá de Portugal que trouxe essa entrevista. A galera com certeza de Portugal vai falar de onde é direitinho aí. E é do Curto Circuito e é isso. Na entrevista está o Ivo, vocalista que faz a voz do Chester, e o Miguel, guitarrista, beleza? Vamos que vamos, mano. Que faz all the times. Já estão connosco, deixa-me ver se eu estou a dizer bem, Ives Alessandro. É Ivo, na verdade é Ivo. Mas então porquê que tu dizes isso? Tem tudo uma história. Então já vamos à história, porque eu tenho que dizer também que o Miguel No Martins... começo eu chamava ele de Ives também. Agora vamos à história. A história foi na minha terra, sou de Alvor, não se diz a última letra das palavras. E então toda a gente me chama Ive, Ive, Ive. E então, na minha primeira aula de francês, na apresentação, a minha professora perguntou o nome aos alunos e eu disse que me chamava Ivo e ela perguntou: mas tu és francês? E eu: não, eu sou português. Então, mas como é que se escreve o teu nome? É assim, YV, Não é tipo Yves S. Saint Laurent. E aí ficou basicamente isto. E adotei desde então. Ok, Então. awesome. Então, mas, ok, vocês estão aqui porque vocês são uma banda de tributo aos icónicos Linkin Park. E como é que eu gostava mesmo de saber, é a primeira vez que nós estamos a falar, na verdade, só falámos online. A sério? Sim. Nós estamos a conhecer, este é o dia em que eu estou a conhecer, o meu critério foi, eu quero conhecer esta malta, depois chamá-los para vir aqui. E eu quero saber como é que surgiu a ideia de fazer uma banda de tributo a Linkin Park. Então já tínhamos queimado todas as fichas nas originais. Já estávamos no ponto em que tínhamos encostado os instrumentos e tínhamos deitado basicamente a toalha ao chão. E fomos à sala só para ir buscar os tapetes que faltavam. E o Ivo lembrou-se sugeriu: pá, porque é que não fazemos uma banda de tributo a Linkin Park? Algo que ele já estava a tentar introduzir há algum tempo. Isso em 2018. Foi em 2017. Okay. Mas não fazia sentido bem fazer atual, a banda, né, criar a banda, neste caso, com a banda ainda no ativo. Entretanto... Não, nem havia condições. Nem havia condições. Ele dizia assim: vamos fazer uma banda de tributo a Linkin Park. Eu dizia: isso é impossível, não dá. Aquilo são bué de cenas a acontecer, a gente não sabe como é que aquilo é feito, não dá. Para fazermos uma coisa que vai ficar aquém, não vale a pena. Sim. Nunca ligámos, nunca passámos cartão a esta Mas conversa entretanto, então deixa-me ver se eu percebo. Entretanto, nós perdemos aquele artista incrível, o Chester, e vocês acharam que seria uma boa ideia prestar homenagem tipo, ao trabalho da banda? Isto na realidade era suposto ser 1 ou 2 concertos. Ok, que acabou por crescer de tal forma... É impossível parar. Exato. Nós esgotamos o primeiro, esgotamos o segundo, o terceiro e foi por aí fora. E também tocam fora de Portugal, inclusive. Sim. Onde é que vocês já tocaram assim? Estamos na semana passada no Brasil. Não tivemos em Copacabana. Não foi com o Plutónio? Não tiveram com o Plutónio? Não. Por acaso não. Mas vocês, para além de tocarem em vários sítios, Inclusive, galera, confira os reacts, tem react da Hybrid Theory de todas as músicas que eles postaram praticamente aqui no canal e de Lost aí, que eles cantaram a primeira vez na vida aqui no Brasil. Foi aqui no Brasil, eu já trouxe esse react, confere aí, vai estar passando no cardzinho, vai estar passando no card aí em cima, vai estar no final do vídeo, vai estar aí na descrição, beleza? Então confira na gameplay, ó.
confira na playlist de React, tem muito React da Hybrid Theory, inclusive o vídeo mais hypado aqui do canal é do Hybrid Theory, que é Numb com quase 41 mil visualizações, hoje é 6/4/2023, então confere aí, manos. Confere, tenho falando com eles antes de virem pro Brasil a notícia, quando eles estiverem aqui no Brasil, mano, eles conversam comigo pelo Instagram, são super educados, super humildes, são sensacionais. Vamos continuar aqui? Tem um concerto agendado para o Altice Arena. Altice Arena. Como é que isso aconteceu? Como é que aconteceu? Já atuaram em países como Reino Unido, Alemanha, Índia, Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Miguel. Não sei, por acaso não sei. Ligaram Não sabes mesmo? Eu não sei. Houve um dia que recebemos uma chamada a perguntar se queríamos ir ao Altice Arena. E eu comecei-me a rir e disse que estavam malucos. E desliguei. Altice Já ouvi essa história muitas vezes. E depois... Não necessariamente a vossa, mas de receber uma chamada e isto não é verdade. Claro, e é foi, acho que foi, O Altice foi a terceira essa. chamada, portanto ainda houve outra que... A terceira. Só a terceira que... Mas, na verdade, vocês já passaram por tantos pontos do mundo. Vocês já tocaram na Ásia, Na Índia? América Latina, Estados Unidos também? Não, Austrália, Nova Zelândia. Austrália e Nova Zelândia. Yeah. E sempre em palcos gigantes, como nós podemos estar a ver aqui nas imagens. E para mim não me surpreende que agora, dia 15 de Abril, vocês estejam no Altice Arena. Como é que vocês estão-se a sentir? Nervosos. Assim só o maior palco do como país, tu também. estavas. Galera de Portugal, tava comentando muito sobre essa Altice Arena aí, dia 15. Tem alguém como me falar aí? Eu não vou perguntar lá no grupo não, eu quero que vocês interajam comigo aqui no canal. O quão grande e quão representa isso aí pra eles, essa Altice Arena, é o que uma arena conhecida em Portugal toda, assim como a mais top. Como é que é isso? Que eles estão falando que estão nervosos, recusaram a chamada até e tudo mais. A câmera tá vibrando aí um pouco porque meu celular queimou, tô usando um provisório aqui já antigo, aí tá meio bugadinho assim, mas é isso, vai ficar assim. Tá até legal esse negócio, né? Vibrando aí, acho que não, mas vai ficar assim, tá legal. Aqui não. Atrás. Pronto. Mas imaginem, eu não estou a perceber uma cena, tu vais ser um dos convidados do espetáculo. Calma, eu não queria falar sobre isso. Mas eu queria porque eu sim, estou há a mais convidados. Há mais Pissarra também. Sim. O Virgul. E o Xande. E o Xande, que era vocalista dos More Than a Thousand. Mas agora eu quero fazer também um bocado de perceber como é que surgiu esta relação. Querem explicar ou queres explicar tu? Não sei o que é que queres explicar. Eu vou ser muito sincero. Explica tu. Então, o concerto 15 de Abril, no Altice Arena, já estava quase esgotado, há muitos poucos bilhetes. E eu pensei, ou eu vou comprar um bilhete para ver o concerto lá no fundo, ou vou mandar uma mensagem para cantar com eles no palco. E eu não fui de modas. Tu mandaste mensagem? Eu mandei DM. Tu és incrível. Quando tu queres uma coisa, tu tens que ir atrás. Nem mais. Estás-me a inspirar, Eu fui, quem acredita vai. E Mas eu é fui. verdade, é verdade. E agora vais ficar na Altice Arena com eles, só porque tu mandaste uma DM. Tipo, isto é uma inspiração para quem está a ver o CC e pensar, não tenho coragem de mandar mensagem. Mandem! Manda, tu nunca sabes o que é que pode acontecer. E pronto, eu tive a sorte pronto, o Miguel e o Ivo disseram sim, bora. E no dia em que eu mandei a mensagem, estávamos já tipo a fazer uma videochamada e a combinar o que é que vamos fazer. Pá, isso é inacreditável. Esta história é mesmo Inspiradora. E hoje o tema é música, a propósito do Alex ser um dos músicos mais talentosos do país, como eu estou sempre a dizer. No início do programa já disse. Como é que a música surgiu na vossa vida? Antes de vocês terem os vossos originais, depois a banda de tributo, como é que surgiu começarem a fazer música? Se calhar começo por ti, Miguel. Então, minha mãe trabalhava num conservatório, até contar esta história. E ela perguntou-me, olha, o que é que tu queres fazer? Queres vir ter umas aulas de guitarra ou queres ir para o ténis? E eu escolhi ir para o ténis. Tipo, tu não acreditas nas chamadas à primeira, vais para o ténis. Na realidade nunca tive assim aulas de guitarra. Acabei por ir para o ténis, mas pronto, estava destinado a ser a música. Caraca, nunca teve aula de Não queria, nem sabia na altura o que é que queria. Ok, e agora vieste cá parar. E vais para a Altice Arena, por isso é que achavas que era prank. E tu, Ivo? Eu não sei, eu não faço ideia. Eu pertencia a várias bandas, mas sempre fui guitarrista e cenas assim, back vocal. Entretanto, numa das bandas, a vocalista principal saiu e eu acabei por me juntar na parte da frente, né, como frontman. E a partir daí comecei a descobrir que se calhar ainda conseguia cantar um bocadinho e fui desenvolvendo algumas... Eu não acho que seja só um bocadinho. Eu não sei se vocês já viram TikToks das pessoas que vão aos vossos concertos por todo o mundo e a verdade é que, eu não sei, não leves a mal, mas a tua voz é igual à do Chester. Então há um lado em que
quando vamos a um concerto de Hybrid Theory, não é muito diferente de ir a um concerto de Linkin Park. Tipo, Que cena! ou seja, vocês dão a oportunidade a toda uma geração que não teve essa possibilidade. Eu, inclusive, nunca tive a oportunidade de ver ao vivo. E há assim a possibilidade de haver assim uma pequena proximidade, assim um vislumbre do que é a experiência de Há ir a um uma concerto de ligação, Linkin Park. pois nós também somos todos fãs de Linkin Park e nós fazemos isso mesmo por gosto. Sim. E pelas pessoas também, porque elas, não sei, dão-nos tanto carinho, não é? E como tu dizes, sentem-se como se estivessem num concerto de Linkin Park, nunca estiveram. Há pessoas que nunca na vida foram ao concerto de Linkin Park e naquele momento, vocês, não sei o que se passa aqui, mas vocês transmitem uma energia. Mas vocês recebem esse feedback no final dos concertos? No final, nós normalmente fazemos questão de vir cá abaixo ter com as pessoas e Eu mesmo nunca tive, infelizmente. Eu era menor de idade na época que eles iam pro Brasil. No último, antes de Chester falecer, teve um em 2017 aqui. Eu nem tive ciência, na verdade, e não tinha condições financeiras pra ir também. É complicado, velho. A gente nem imaginar, né? Inclusive, ano passado eu fui pro Nordfest Brasil, o primeiro que teve foi no dia do aniversário dos meus melhores amigos, que estudou no maternal até o 3º ano comigo. E foi inesquecível, porrada demais. E até por isso eu também não tive condições financeiras de ir pro Hybrid Theory, que eles vieram em São Paulo agora há pouco. E eu queria muito ter ido, mas acabei também ficando doente e tudo mais. Peguei dengue, minha esposa também. E aí foi bem no dia que eles estavam aqui, então foi um sinal, né? Tá, não era pra eu ir agora. Talvez se eu fosse, eu iria doente e não ia dar certo, né? Ia ser pior, porque eu não ia estar perto de casa e tudo mais. Mas é isso, tudo no seu tempo. Mas Deus aí, eles vão vir de novo e eu vou poder ir. e saber se as pessoas tiveram uma boa experiência. E acham que elas projetam em vocês um bocado o que o Alex estava a dizer agora? Tipo, já que não puderam estar com o Chester, estão contigo ou convosco? Eu, na realidade, vou ser sincero, eu na altura que se tomou a decisão de avançar com este projeto, eu soube da notícia do Chester e é incrível porque era uma pessoa que eu não conhecia, não é? Como qualquer um de nós. Sim. Só vimos sempre através de videoclipes ou concertos. E eu só vi nós só vimos um concerto, foi no Autódromo. E aquilo realmente afeta-me um bocado. Parece que era uma pessoa próxima, de repente. Foi bué da estranho. Sim, Foi sim. mesmo. É isso, eu sempre falo isso, velho. Pareceu que todo mundo era muito fã desde pequeno. Eu mesmo, desde 2003, 2001 eu já tinha escutado pouco. Mas eu fui crescendo, né? Foi em 2003 ia fazer 11 anos, 10 e 11 anos. Conheci o Live in Texas, eu sempre falo isso. Minha prima trouxe lá de São Paulo, um amigo dela trouxe um DVD do Live in Texas, eu ganhei presente e pronto. Aí eu me apaixonei de vez pela banda. E parecia uma pessoa próxima, porque eu passei por momentos difíceis nessa época, separação dos meus pais, fui pra Bahia com minha mãe, que eu estava no Espírito Santo na época, minha mãe grávida da minha irmã, a minha primeira irmã, né, que eu tenho outra menor também, depois do outro casamento da minha mãe. E para situações de escola e tudo mais, coisa de adolescentes e tudo, aí você vai passando por aquilo, vendo as letras no Linkin Park, aqueles momentos, então a gente cria aquele vínculo, aquele laço, né? Mesmo sem conhecer a pessoa, a voz, a letra que vinha dele, né, o sentimento, a emoção, mexia e era uma válvula de escape para os problemas ou para os momentos felizes, a gente comemorava escutando. Eu mesmo era diretão, até dormia relaxado escutando um Live in Texas, o DVD, botava o DVD e dormia. Tão bom e relaxado que eu ficava, tão prazeroso que era escutar aquilo, velho. Estranho. Para mim foi o pior presente de aniversário. Foi no que teu recebi. ano? Foi no dia anterior, sim. Foi Isto mesmo parece ali. uma ligação tipo cósmica, quase. É, foi um dia antes, né? O aniversário dele é um dia antes da morte de Chester, se não me engano, falecimento. Eu lembro que a gente comentou isso ano passado, velho. Sim, eu diria. Há muitas coincidências nesta banda em relação a Linkin Park que são pouco assustadoras. Mas tipo o quê? Agora quer saber tipo Eu faço anos no dia do guitarrista. Faço anos no mesmo dia. No mesmo Vai ser dia. sinistro. Pronto, há aqui mesmo muitas ligações. Deixa-me só Agora, concluir uma mas- cena. sim, Tipo, diz. só para não ficar no ar. E o facto de ele ter uma voz parecida, no momento em que pá, eu fiquei mesmo afetado, eu pensei, bem, se calhar é a única forma de continuar a ouvir as músicas que eu amo, que eu adoro, as músicas da minha vida, e estar a fazer alguma coisa da música, visto Sim. que a guitarra já está encostada.
Mas já, era para ser 2 ou 3 concertos, não de repente era. é uma e de carreira. repente estávamos do outro lado do mundo a agarrar em koalas e. Olha, Ok, e para alguém que esteja agora a começar, tipo, que está a olhar para vocês, ou pessoas que também possam estar na situação de querer estar a desistir de fazer música, se há assim um conselho que vocês queiram dar a alguém que esteja pegando koala. É pá, eu acho que é o que tu disseste mesmo. Não desista. Não desistas, manda E mensagem. mandem mensagem, Faz qualquer coisa. Claro. Às vezes, acreditar não chega, mas eu acho que. Mas neste caso, às vezes, é acreditar e tomar a ação sobre aquilo em que tu acreditas. É correr atrás. É preciso mexer, é preciso E mexer. vocês correram atrás, dia 15 de Abril, Altice Arena. Há poucos bilhetes, não é? Muito Sim. pouco. Muito pouco. Então parece- comprem o vosso bilhete para a Não Altice fiquem à Arena. espera, Yeah. não fiquem à espera, garantam já o vosso bilhete, não há assim muitos. Mas também fiquem atentos às redes sociais, onde é que nós conseguimos encontrar a vossa banda online? Facebook, Instagram, Hybrid Theory, PT. E pronto. E pode ser que também haja possibilidade de arranjar assim um bilhete mágico. Não sei, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pronto, a Agora se vida acabas está um bilhete do Bilhetes para todos. Malta, obrigado e boa sorte. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até dia 15. Até dia 15. Estamos lá. Caraca, que agradável, velho. Muito Foi bom. Falar igual a viável. Simone, o Ivo é um chaveirinho do Chester, mano. Caraca, a camisa dele, o casaco do capote, blusão do Death Note, velho. Um dos melhores animes pra mim da vida é esse anime, Death Note. Pra quem não assistiu ainda, recomendo. Velho, maravilhosa essa entrevista, muito agradável. Coisas que nos enchem de alegria, né? De saber que eles estão bem, estão felizes fazendo isso, essa homenagem. E por amor, como eles dizem, como a gente sente, né? A gente sente. Eu já falava isso que era por amor, sentindo a vibe deles. Depois aí ele confirmou, eles confirmaram. E esse é o sentimento, velho. Muito bom. O Ivo e o Miguel nessa entrevista, mano, top demais. Que clima bom, né, velho? Que pessoas maravilhosas. Galera do Hybrid Theory, forte abraço. Amo vocês de coração. Vocês estão aqui, ó. Forte abraço do Brasil pra toda a galera de Portugal. Galera, é isso. Esse é o sentimento. E eu quero que cresça mais ainda, que eles ganhem cada vez mais o mundo. Naquele primeiro react dinâmico que eu falei lá, tá 41 mil visualizações. Eu falo, tomara que eles ganhem o mundo, quero que eles ganhem o mundo. E eles estão fazendo exatamente isso, pela humildade e pelo amor que eles sentem por essa banda. Beleza? Hybrid Theory, banda tributo a Linkin Park, diretamente de Portugal para todo mundo. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista maravilhosa. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, mano, e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? E deixa o like no vídeo, valeu? Isso ajuda demais. E o Instagram deles, o canal no YouTube e o Facebook também estarão aí na descrição, beleza? Forte abraço do Nitrius para vocês, se cuidem, vocês não estão sozinhos, o númerozinho passando aí, ó. Ajuda, vocês sabem, né? O pai aqui é brabo. Instagram aqui embaixo, segue que eu sigo de volta. Nitrius TV lá na Twitch, canal de gameplays. Falou! É nóis. Até a próxima, hein?